Bom, as notícias infelizmente não são boas. Eu acabei de descobrir agora, há poucas horas, que o meu canal de YouTube foi deletado. Eu não sei o porquê. é, eu não vou. Eu sinceramente não sei, poderia tentar apontar o dedo, mas eu sei que já tinham robôs lá visualizando meu conteúdo e alguns alguns ataques estranhos, mas eu não, sinceramente não sei se tem a ver com isso, não vou especular, não vou apontar dedo, não vou dizer que estou sendo perseguido. Eu, eu não sei como funcionam muito bem essas plataformas, né? Eu uso material no meu podcast de outros, de diferentes fontes, não sei se isso pode afetar ou não, embora todos os podcasts sejam feitos dessa maneira. Mas muito desapontado, né? Porque eu estava tendo um retorno muito bom de amigos e de desconhecidos, pessoas que eu não conhecia. E isso me deixou muito feliz. Né? Estava me deixando muito feliz porque são mais de 3 anos já de trabalho nesse produzindo esse podcast, pesquisando, enfim, fazendo tudo. E eu finalmente comecei a postar há menos de 3 semanas, e isso aconteceu exatamente agora. Mas felizmente continua no. Ele já estava com milhares de visualizações, né? Mas continua no Spotify, no Apple Music, no Amazon Music e no Audible da Amazon. E eu vou tentar, eu fiz uma apelação, eu acabei agora de fazer isso, estava fazendo recurso sem saber do que, porque eu não fui nem sequer avisado, não recebi nenhum warning, não recebi nenhum é, notificação, nada. De repente, eu descobri porque eu fui acessar o meu YouTube, são 3h54 da manhã, agora quase 4 horas da manhã, estava fazendo isso, o dia vai ser longo amanhã. Estava tentando ver o que era possível fazer, tentando descobrir, fazendo um apelo, me defendendo sem saber de quê, mas pro Google, né? Eles falaram que o retorno sai em 48 horas ou mais, a decisão deles. Então não sei o que vai acontecer. Eu estou pensando em tentar num outro canal, através de uma outra conta de e-mail que eu já tinha, e postar tudo. E aí eu acho que eu vou colocar o link. E aí eu já pedi para muita gente, né? Muitos amigos eu pedi para me seguirem, pra me ajudarem e tal. E felizmente muita gente ajudou. Mas agora eu não sei se eu vou voltar a encher o saco das pessoas para seguir essa nova conta ou esperar para ver se a antiga volta. Enfim, eu tenho que pensar ainda, tá de madrugada. Eu descobri que o canal saiu do ar porque eu não consigo nem assistir o YouTube no meu celular. Eu fui entrar no meu celular e isso aqui apareceu. A conta foi agora tá parecendo que we're reviewing your appeal. Mas quando eu tento fazer outra coisa, eles só acham isso daqui. E é isso, não dá nem pra assistir vídeo no meu aplicativo do YouTube, porque foi deletada a conta completamente. Mas continua em outras plataformas. Eu vou tentar ver se eu consigo resolver isso, mas eu estou muito pegado no trabalho, né? Eu estou escrevendo uma tese de doutorado que não tem nada a ver com o conteúdo desse podcast. E eu tô, além de dar aula, né? Um monte de trabalho para corrigir, prova para corrigir, essas coisas todas. Mas eu vou ver o que eu faço amanhã, se eu posto de novo, enfim, se não posto. Mas esse trabalho para mim tinha sido está sendo uma grande realização, porque eu sou um sociólogo, um cientista social em busca de tentar expressar minha voz. Acho que agora
esse trabalho. É isso que eu estava tentando fazer, né? Falar para outras pessoas, para além do... Quando a gente escreve é muito injusto na academia, a quantidade de esforço que você coloca, né? Eu me sinto, quando eu sento em frente ao teclado, eu me sinto como se fosse o Tom Jobim sentando no piano, mas é uma coisa que ninguém vai... É um grupo muito pequeno de pessoas que vão ler, né? Independente da qualidade, independentemente da qualidade do trabalho, geralmente o artigo científico é lido por um nicho muito pequeno de pessoas que se interessam por aquele tema. E é esse podcast, essa tentativa de ter a minha voz, né, de definir a minha voz para fora desses muros, né, da universidade, da academia, que às vezes são muito elitistas e hierarquizantes. E eu acho que o nosso trabalho, né, dos cientistas, de todos os cientistas, principalmente cientistas sociais, acho que tem que estar comprometido com a classe trabalhadora, que é quem paga, na verdade, quem sustenta as universidades. Mesmo aqui nos Estados Unidos, as universidades, elas vivem recebem tuition fees, recebem mensalidade dos alunos que pagam, né, que não são bolsistas, que é o meu caso, mas elas recebem muito imposto, né, todas elas, e é para esse imposto que é produzida toda a tecnologia que a gente conhece. Porque passa, né, pelas universidades, né, as patentes, tudo, são feitas com o dinheiro do povo, mas o lucro vai para as grandes companhias. Mas, enfim, esse podcast, eu queria dizer que esse podcast é uma tentativa de eu não só expressar minha voz, mas de eu encontrar minha voz em todos os sentidos, né? Eu estava pensando no começo e pedi para alguém para ler, porque eu odeio ouvir a minha voz física propriamente dita, eu odeio escutar, mas eu estou fazendo esse esforço porque eu achei que a linha narrativa do meu podcast era exatamente a minha perspectiva, né? O que dá o que conduz o podcast, acho que é o meu olhar. E eu acho que a partir daí eu precisava que fosse a minha voz. Eu poderia pedir para alguém ler, eu poderia usar a inteligência artificial, e aí eu escolhi não pedir para ninguém ler, não usei inteligência artificial para escrever uma linha do, do meu texto que eu falo, e eu já produzi o suficiente para escrever um livro grande. Tem bastante material, muita pesquisa, muita escrita, muita produção, que que já está pronta, e ainda tem coisa que eu pesquisei que ainda não escrevi, que ainda falta escrever, e que se tudo der certo eu vou escrever. Mas é isso, esse podcast é uma busca de expressar a minha voz, mas também de encontrar a minha voz como cientista social e como pessoa. E eu acho que isso está colocado, né? Acho que eu estou começando a conseguir colocar isso, minha forma de pensar, de ver o mundo, e acho que é por isso que tinha que ser a minha terrível voz, pela qual eu peço desculpas a todo mundo que escuta o podcast. Eu estou me esforçando muito, acho que está melhorando bastante. O episódio que eu estou gravando agora está melhor, estou me esforçando e com equipamentos bons e tal, tentando tudo que eu posso para melhorar isso. E aí, por conta disso, também eu queria terminar esse diálogo com os meus amigos, minhas amigas, lendo um texto que foi lido por alguém que é até muito importante para esse podcast, e que é do Galiano, que foi quem me ensinou a acreditar na utopia. Ele diz o seguinte, mais uma vez eu peço desculpas pela minha leitura, dessa vez não vai ser editado. Se chama exatamente A Celebração da Voz Humana. Tinham as mãos amarradas ou gemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras.
Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisinha por baixo, e embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Plinio Gerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse. Outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém, nas cadeias e quartéis, e no país inteiro. A comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes Huidobro e Maurício Rosenkopf, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiam conversar, com batidinhas na parede. Assim contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm respostas. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada. Eduardo Galeano. E é isso, a minha voz não será calada, seja pelo motivo que tiver sido, pelas dificuldades que forem, eu vou continuar me esforçando para tentar fazer isso, que eu nunca tive perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro com ciências sociais, quando eu escolhi esse caminho meio que franciscano. Eu não tinha nenhuma pretensão, talvez devesse, se eu quisesse fazer dinheiro, escolher outra carreira, mas eu tinha a pretensão de falar coisas que fossem relevantes e tentar promover deixar, de certa forma, as minhas digitais marcadas no mundo. E eu vou continuar nessa empreitada, humildemente tentando expressar minha voz, tá bom? Obrigado a todo mundo que me ajudou, todo mundo que ouviu meu podcast, que fez comentários e que compartilhou e que ajudou de alguma forma. E eu tava para lançar o episódio novo amanhã, não sei se eu vou conseguir, já é hoje, né? Mas enfim, obrigado a todo mundo e apesar dos pesares, vamos seguir em frente, tá bom? Obrigado.